Olá pessoal, bom dia para vocês, bom dia para todos nós que aqui estamos em mais esse dia de aula remota em tempo de pandemia de coronavírus. Mas isso não nos impede de tentar seguir em frente e de tentar concluir esse semestre com sucesso, com rigor. Seria legal ter um botão para cancelar 2020. Podia cancelar lá em 2016, na verdade, aí eu tenho minhas motivações, mas seria legal, né, Matheus? É, não é verdade. Bom, eu espero que vocês estejam bem, que tenham aí sobrevivido mais essa semana de isolamento e quarentena, com feriado para a gente poder ficar em casa e descansar um pouco, né? Ficar em casa já se tornou uma grande rotina para nós. É, é a sua área e a área de vocês, na verdade, né? Tem uma área especial nesse momento, né? É de onde mais se espera ações, né? Então, a gente precisa contar com as ações de vocês, enfermeiros, profissionais da área médica de modo geral. É, Bom, eu vi os trabalhos de vocês e achei muito bacana, já é assim, bem dentro do que eu esperava, pela qualidade das discussões que vocês oferecem, proporcionam dentro de sala de aula, pela qualidade da argumentação, pela qualidade das aulas que a gente fez aqui, pensando na estrutura do trabalho, que um grupo apresentou essa estrutura assim, formalmente, e a gente vê como isso alcança e como é bacana, né, Zaira, fazer a estrutura, porque ela cria para a gente alguns parâmetros e alguns objetivos que a gente tenta alcançar. Né? Fala, poxa, proponho falar disso. Aí, assim, não é um trabalho que vai ao sabor da intuição puramente, mas a gente cria uma espécie de roteiro e, ao fazer isso, a gente cria alguns objetivos que a gente quer cumprir, né? E, e isso é bacana. E eu gostei de ler os trabalhos. Acho que os dois trabalhos acrescentaram muito para a gente, assim, de modo geral, de pensar esses temas. Eu vou devolver esses trabalhos para vocês pelo Canvas. Aí cada grupo consegue baixar o seu trabalho. Eu acho que esse sistema vai funcionar e eu vou tentar fazer isso para que vocês tenham acesso aí ao trabalho corrigido. Assim. São pouquíssimos apontamentos que fiz, mas para vocês terem de volta. Eu já lancei a nota, eu acredito, do trabalho, e o trabalho ficou bem a contento, todos os dois trabalhos, todos os dois temas. Parece-me que vocês pesquisaram, que vocês se interessaram pela temática e de fato foi um resultado bacana. Assim. Espero que todos possam ter participado do processo de algum modo, ao seu modo, e ter colaborado para esse trabalho, uma vez que nós compartilhamos a nota, né? Mas que todos possam ter compartilhado o trabalho. Acho que é um trabalho que serve até para vocês relerem e produzirem um pouco mais em cima dele. É um trabalho que pode virar algum tipo de artigo, de pequeno tratado sobre essas questões que vocês trabalharam, né? Cada grupo trabalhou, e pode ser um início de um pequeno artigo para vocês pensarem até coletivamente como desenvolver e terem aí uma publicação, porque ele está com a qualidade boa. Claro que carece aí de uma formatação específica para esse tipo de trabalho, para ser um artigo, mas nada que esteja distante da possibilidade, capacidade de vocês fazerem. Pois bem, alguma questão assim mais prática, porque para a gente seguir com o conteúdo? Parece que não. A gente veio falando nas nossas últimas conversas, né,
A nossa última aula foi uma aula que a gente não se encontrou aqui pessoalmente, né? De modo sincrônico ao mesmo tempo, mas foi uma aula gravada que eu deixei gravada e passei para vocês até no momento fora da aula. Se vocês tiveram a oportunidade de ver, vocês que aqui estão, tiveram a oportunidade de ver a aula, que foi a questão dos sem religião, né? Desse grupo do cenário religioso brasileiro chamado de sem religião. E vocês tiveram a oportunidade de ver essa aula ou ainda não? É bom saber, eu estou perguntando para a gente poder ver como é que eu desenvolvo aqui esse conteúdo, né? Não que sejam independentes, que sejam dependentes assim um do outro, mas se correlacionam. Mateus não está ouvindo? Mateus não está me ouvindo ou está me ouvindo? Aff, é o Canvas. O que eu faço? Continua travando? Zaira, me responda. Isabela. Pode ser, Mateus. Alguém mais me dá uma opinião? A Isabela também. Isabela. Tá. Marcelo, bom dia. Eita! Eita, mulher! Gente do céu, essa mulher tem um astral maravilhoso. Fernanda, minha amiga, por onde andas? Fernanda, não. Tá, tentem isso. Gente, paciência, tá? Zaira, o pessoal que tá aí com internet 300 mega por hora, por minuto, por segundo, sei lá. Paciência aí, só pra gente tentar ajustar, porque se eu ficar falando também, se vocês ficarem com dificuldade de técnica, a aula fica ruim, né? E a gente nem consegue absorver, a gente, que saco, vou nem prestar atenção nisso. Daqui a pouco a gente tá lendo alguma coisa aí na tela paralela. Ô Zaira, mas então, o seu nome é brasileiro? O seu nome é de onde? Assim, você sabe? Ou são aquelas loucuras de papai e mamãe? Árabe, né? Não, esse nome é lindo. Esse nome é maravilhoso. Você é louca, então você vai começar a se ajustar com você mesma para se encontrar no mundo a partir dessa aceitação desse nome lindo. Se eu tivesse uma namorada que chamasse Zaira, ou uma amiga, uma filha, uma irmã, Zaira, Zaira, olha como é sonoro. Zaira, esse Z é forte, né? O Z é potente, deve ser um nome muito forte. Que isso, Zaira. Depois nós vamos pesquisar, Zaira. Você vai redimensionar a sua vida a partir disso. Vamos ver se alguém voltou. Fernanda está aqui. Marcela Perdigão. Não sei se está aqui. E Matheus. Então, Marcela está aqui, está picando, cortando, tá me ouvindo. Matheus também está me ouvindo. Tá, ó. Matheus, vai ficar lá perto do seu modem para não parar o sinal e tal, não cortar o sinal. Bem, contagem regressiva e a gente vai falar o que a gente deve falar. 5, 4, 3, 2, 1. Aí vamos nós. Tá instável. Se tiver instável, por favor, me avisem aqui e aí eu vou gravar a aula e vocês vão ver com a aula gravada, tá? Ninguém me respondeu se viu a aula da semana passada. Vou entender que não viram, né? E vão ter que ver depois. Porque isso também não vai me impedir de falar o que eu vim aqui para falar hoje.
que foi para falar sobre diálogo interreligioso. E esse tema vem, não necessariamente a reboque do tema anterior, que é o sem religião, mas porque o texto sem religião, a aula, o sem religião que eu trabalhei, que a gente trabalhou na semana passada, ela desenhou para a gente um cenário religioso no Brasil, que vocês já deviam estar sabendo, mas como não viram aula, não estão sabendo. Claro, eu coloquei aula atrasado, tenho responsabilidade nisso? Tenho, mas deviam ter visto nesse feriado. Vos digo o seguinte, um cenário que foi desenhado aí pelas ciências da religião, a partir de pesquisas, né, do Instituto do IBGE, né, pesquisas do censo, tentando ver a religiosidade das pessoas, qual religião, se são ateus, se são religiosos. Então, a partir disso, esse censo de 2000 e 2010, eles mostram que você tem uma fatia da sociedade, uma fatia grande da religião católica, uma fatia grande da religião evangélica e uma fatia não tão grande de sem religião. Não tão grande, mas em ascensão, em crescimento, em comparação à série histórica, né, de análise do IBGE. Bem, aí isso mostrou pra gente que o cenário religioso no Brasil é composto de 3 grupos maiores, né, que é católico, evangélico e sem religião. Então, ou seja, antes de todas as outras religiões de matriz africana, né, ou religiões orientais, aparece o sem religião, né? É como um fenômeno, portanto, muito próprio da nossa sociedade, e um fenômeno também muito próprio do mundo globalizado. Um fenômeno muito próprio do mundo globalizado, um fenômeno muito próprio do capitalismo, que trabalha e pensa, portanto, né, o tema do individualismo, da competição, e um tema que aparece desde a Idade Moderna, que é essa questão do sujeito, essa questão do eu. Pois bem, e o que quer dizer, de um certo modo, o que é que tem, de certo modo, esse individualismo com o sem religião? O que acontece é que, de um certo modo, esse protagonismo do eu, esse protagonismo do sujeito, ele tende, de um certo modo, se afastar de grandes doutrinações, o que é na verdade, uma ilusão, porque ao afastar-se dessas grandes doutrinações, aproxima-se de uma outra grande doutrinação, que essa doutrinação é um pouco falaciosa, de liberdade do eu, de autonomia do eu, quando a gente sabe que a nossa autonomia, a nossa liberdade é muito pequena, porque o sistema é muito regulador das identidades, né? E nos massifica. É por isso que a gente fala de sociedade de massas, a gente pensa muito esse eu que eu sou, esse sujeito que sou, mas esse sujeito que sou é muito parecido com o sujeito que você é, com o indivíduo que você é. Não estou dizendo que as personalidades são as mesmas, mas dentro do sistema, por mais que a gente pense diferente, nós somos entendidos como peças de uma mesma obra, assim, né, digamos. Então o sistema ele nos massifica, e o sistema capitalista, principalmente, ele transforma tudo em coisa, né? Tudo em produto. Reifica, né? Reificar é coisificar, né? Objetificar. Então ele nos objetifica na medida em que nos torna também consumidores, né? E tudo se torna, nas mãos do capitalismo, um produto para a gente consumir. Os próprios movimentos de contracultura, os próprios movimentos de revolução, os próprios movimentos de não aceitação de determinados modos de ser, de viver a cultura, eles são, de um certo modo, assumidos pelo sistema capitalista e se tornam produtos.
Não sei se a gente pode dizer, mas dizer, por exemplo, de movimentos como o punk, por exemplo, um movimento musical que começa com toda essa não aceitação dos modos políticos, da política vigente, carrega uma certa tensão, um certo anarquismo, uma certa força. Isso se torna depois, com o capitalismo, uma coisa, né? Um produto, assim, vira um estilo de ser. E aí eu posso sair daqui do jeito que estou, com essa camisa, que não significa que eu não tenha uma alma punk. Eu posso sair daqui vestido com essa camisa esquisitinha que eu tô uma camisa feia, mas coloquei ela. Eu saio daqui com essa camisa e saio à rua, não estivesse em quarentena, passaria numa loja que é especializada em coisas punk, compraria umas camisas pretas, uma calça rasgada, uma bota 3/4, uma tiara preta e passaria o lápis da minha esposa no olho e eu tá ok? Sou punk? Porque as lojas estão aí vendendo isso, elas vendem essa imagem, né? Então você tem essas imagens que se tornam produtos e que estilizam a sociedade. O punk, o sertanejo, já nem sei mais, né? Porque eu tô velho, não vou nem ficar falando, eu não sei quais são essas tribos que existem hoje nessas gerações Y, sabe-se lá o que mais. Mas acho que vocês compreendem o que eu estou dizendo. E tudo isso se torna um modo, se torna um produto, se torna um estilo que é vendável. Eu estou falando isso para ilustrar o quanto o sistema ele consegue transformar em mercadoria a própria cultura, né? Os movimentos da cultura, mesmo os movimentos contra a cultura, são assumidos como produto e como mercadoria. E eu estou dizendo isso para ilustrar o quanto essa nossa ideia de indivíduo, de um protagonismo individual, ela é um pouco ilusória, porque a classe onde nós estamos, muitos outros estão. E nós somos segmentados assim, né? Segmentados como consumidores, e a gente vê a sociedade hoje informatizada, cada vez mais não segmentando como consumidores, né? As tecnologias, bom, esqueci os nomes agora dos códigos e metodologias que o sistema de informação dos nossos provedores de redes sociais utilizam, né, para poder classificar a gente dentro de determinado grupo e oferecer para a gente produtos específicos, porque entendem que a gente é desse modo, que nós compartilhamos determinados produtos, pesquisamos determinados produtos, consumimos determinados modos de ser, pensamos segundo determinada corrente. Isso tudo vai traduzindo para o mercado, para o mundo da mercadoria, o tipo de consumidor que somos e vai filtrando que tipo de produtos e mercadorias seriam interessantes para nós. Então você tem essa publicidade direcionada para os nichos de mercado, para os nichos de consumidores muito específicos. E isso é um procedimento de massa, assim. Porque eu sou entendido como um indivíduo. Indivíduo como eu são milhares, né? E a gente então é classificado dentro de um grupo assim. Mas tudo bem. De todo modo, esse pensamento que promove uma liberdade do indivíduo, protagonismo do indivíduo, de um certo modo nos coloca em fuga a determinadas instituições, determinados organismos de controle. E por querer fugir a esses organismos de controle, seria legal que vocês vejam a aula anterior, que surge, talvez por causa disso, né? O estudo não diz exatamente assim, mas que surge esse fenômeno do sem religião, de um grupo que percebe o fenômeno religioso no sentido institucional, católico, cristão, católico, cristão evangélico, ou as mais variáveis religiões, colocam esses grupos, essas pessoas, contra essas determinações institucionais da religião, que são muito disciplinares.
né? Que regulam demasiadamente a conduta dos indivíduos, que carregam uma falsa moral, que impõem modos de comportamento, e isso, de um certo modo, atinge ou contraria, geralmente, as vontades do indivíduo, que, no geral, quando ele se adequa a essa religião, ele precisa ceder ou pretender, fingir, né, estar de acordo com tudo aquilo e se comportar daquele modo. E é isso que a gente chama de falsa moral, porque os indivíduos acabam não agindo assim, né, do modo que pensam. Pensam de um modo, defendem uma tese, uma teoria, um conhecimento, uma sabedoria trazida pela escritura sagrada, por exemplo, mas o seu comportamento no dia a dia acaba que é diferente. E há de se pensar isso, por exemplo, pelos discursos políticos que a gente percebe hoje em dia. Discursos carregados de temas religiosos, mas os discursos, na prática, os próprios discursos são contraditórios, né? Tipo, Deus acima de tudo. E aí você pode pensar que eu estou me posicionando de um lado ou de outro. Talvez eu esteja me posicionando de um lado ou de outro, mas a ilustração, a gente precisa superar isso, né? A ilustração, por exemplo, de membros da família Bolsonaro rasgando com muito ódio, com muito pavor, há uma placa que foi colocada numa rua em homenagem a uma vereadora assassinada, a vereadora Marielle. Quando você está ali rasgando e dizendo: Marielle, que morra mais uma vez, morra de novo. Quando você diz isso, e diz: sim, contra isso aqui, Deus acima de tudo, acima do comunista, acima do... Isso é um comportamento inaceitável. Não preciso julgar a Marielle, mas eu posso julgar essa atitude que estou vendo. A atitude que eu estou vendo você teve uma pessoa que foi assassinada. O que é isso? Isso não é um discurso religioso. Né? Isso... Se houve equívocos da parte aí da vereadora Marielle, etc, etc, isso está no processo do direito positivo que está resolvendo. Então não cabe esse tipo de atitude. Ela é uma atitude odiosa. Ela é uma atitude odiosa. E deve ser odiosa a todos os olhos. Deveria ser odiosa a todos os olhos. Porque você tem uma vida que foi ceifada, que foi tirada covardemente, a partir de um assassinato. E você tem em torno dessa vida dezenas ou centenas de outras vidas. Famílias, pessoas que estão em luto. Deixa eu ler o que meu amigo Yuri escreve aqui para nós. Ah, sim. Eu postei em outro lugar. Tá. Tem um artigo, a partir de um artigo, né? Que eu preparei aquela aula a partir de um artigo e vou disponibilizar para vocês. Vou botar lá no Canvas, tá? Yuri. Então, como é que a gente poderia pensar um modo de regular ou de solucionar esses discursos que são discursos de ódios, esses discursos que são discursos unilaterais, que partem não dos indivíduos, dos sujeitos, deles também, porque eles representam a religião, a instituição religiosa, mas esses discursos que são da religião, né? que essa religião assume na boca dos seus fiéis, nos rituais de seus fiéis, com suas representações. E aí que surge esse tema, que é o tema do diálogo. Eu vou vir para cá com essa daqui. Do diálogo interreligioso. Né? Então, dentro dessa fatia que nós assistimos, né, desse cenário que nós assistimos, que tem uma fatia de não religiosos, você tem uma grande fatia de católicos, uma grande fatia de evangélicos,
E aí você tem diversas porções menores de outras religiosidades dentro desse país imenso, por exemplo, as religiões de matriz africana, e elas não é uma, né? São várias, né? A religião espírita, que também é muito difundida, mas as religiões orientais, que de um certo modo estão no nosso país, não só com orientais, estrangeiros ou descendentes, mas com brasileiros, assim, digamos, né, que não tem raiz étnica oriental, mas que praticam as religiões orientais. Então, a ideia de um diálogo interreligioso é buscar uma espécie de conversação, de diálogo entre essas mais diversas formas de religião, né? E aí a gente tem esse mundo globalizado em que há uma pluralidade de vozes. Uma pluralidade de vozes, que é essa pluralidade de vozes de cultura, étnica e também religiosa. As religiões estão necessariamente ligadas ao desenvolvimento cultural de uma etnia, de um povo, de um grupo social. Elas estão ligadas a isso, elas se constroem a partir disso. Moisés e o povo judeu é essa construção, né? Está no texto de Freud. Essa construção de um povo, essa construção de uma nação, a partir de uma liderança que dialoga com o sagrado, dialoga com o divino, dialoga com Deus. E a partir desse diálogo elege-se um povo e cria-se, assim, digamos, esse povo, essa grande nação, né? Então ela tem a ver muito com esse contexto daquele povo, que é um povo que migra, né? Um povo que caminha, um povo que desbrava terras, um povo nômade. Então, as religiões, elas assumem-se também como ferramentas para o desenvolvimento dessas culturas, né? E para fortalecer, unificar e permitir uma coesão desse povo dentro de determinada cultura. Elas têm esse caráter social, né? Esse caráter social. Estão me acompanhando até aqui? Estão me ouvindo? Está funcionando? Ok. E aí, nesse mundo globalizado, a gente hoje troca informações demasiadamente, né? Quase que não há mistério no mundo, pelo menos, né, das culturas fortes, hegemônicas, protagonistas do mundo. Então, Ocidente, Oriente, as questões continentais, Norte, Sul, há um diálogo constante, né, intercultural. As questões políticas internacionais as decisões políticas internacionais agem simultaneamente nos países. A decisão política tomada na China, ela age e reverbera, né, atravessando o oceano imediatamente, devido à tecnologia, ao estarmos completamente interligados com o mundo, né? Então, essa união, né, essa globalização das questões políticas também nos fazem globalizar culturalmente, também nos fazem, e com isso também religiosamente. A gente vem a conhecer religiões diferentes, o modo de comportamento de outros povos, de outras nações, e tudo isso influencia o nosso modo de ser. Essa globalização, ela mostra para nós uma pluralidade de vozes. E aí você vê o que uma determinada comunidade defende como divindade, defende como modo de culto, defende como rito. E você vê, por outro lado, uma outra comunidade agindo de outra forma em relação à religiosidade, em relação ao culto, com outras vozes, outros modos de viver a religiosidade, né? Outros símbolos diferentes dos símbolos que nós, em determinada cultura, costumamos cultuar, que são cotidianos para nós.
e a gente vê ações de determinadas culturas e talvez com repugnância, talvez com apreço, porque são diferentes, porque são extra-cotidianas para nós, porque não fazem parte da nossa cultura. E o problema é ver esse acontecimento, ver uma religiosidade diferente e taxá-la como heresia, como blasfêmia, como algo errado ou como algo demoníaco. Porque a perspectiva sobre aquela religião, sobre aquele procedimento, aquele rito, é a minha perspectiva e não a perspectiva daquele sujeito que está inserido naquela cultura. E aí eu parto para fazer uma visão, uma análise daquela cultura diferente da minha, do outro lado do oceano, com os meus valores, com as minhas perspectivas, e a partir disso defino que o meu modo de ver é o correto, o meu modo de ver é o certo. Porque esse é o meu modo de ver. É o meu modo de ver o mundo, é o mundo que conheço. Então aquilo que é estranho ao meu mundo é estranho a mim e, de um certo modo, incoerente com o meu mundo. E aí eu digo que aquela cultura, aquele modo de apreciar a Deus é equivocado. E existe um modo de chegar a Deus. É através do meu modo. É através do meu Deus e do meu líder. E aí a gente entra em problemas, né? E aí começa essa pluralidade de vozes, ela se torna de fato plural, porque ela não é única, porque o discurso não é único, e ela pode se tornar e começa a se tornar radical, fundamentalista e unilateral, porque defende um aspecto muito específico, muito exclusivo. Ok, gente? Ok, tô falando muito hoje, né? Tudo bem. O Yuri tá ali escrevendo, eu falei, agora vem um textão. Aí vem tudo bem. Eu falei, ô Yuri, tudo bem, tudo bem. Mas é isso mesmo. Bárbara, Isabela. Tá faltando a Rayane aqui hoje. Quem mais tá faltando? A Rayane. Eu não tô vendo aqui, gente, o Daniel. Não tô vendo o Daniel. A Rayane sempre está, hoje ela não está. Então tá faltando a Rayane, tá faltando o Daniel. E mais uma pessoa. Giane, Carla, Clécio. Nossa, não tô conseguindo lembrar. Quem tá faltando? Uma pessoa. Camila. Isso mesmo. Camila. Esse diálogo interreligioso pode causar bastante atrito, sim, senhores. E aí a problemática do diálogo interreligioso porque pensar esse diálogo interreligioso pode até parecer utópico, né? O que é um diálogo? Seria uma espécie de fórum, e esse fórum é o mundo, esse fórum é a existência, a partir da qual ou na qual nós, diversos atores religiosos, fiéis das mais variadas vocações religiosas, dimensões religiosas, vamos ter um diálogo em uma mesa redonda, porque nós temos algo comum, né? Isso e um diálogo pacífico,
né? Isso parece bastante utópico, mas uma proposta de um diálogo interreligioso, ela segue nessa direção e precisa seguir nessa direção na tentativa de compreender essa pluralidade de vozes das religiões em defesa de algo que é o comum, que é a preservação da humanidade, né? Que é a preservação disso que somos, desses homens multidimensionais que somos, políticos, sociais, religiosos, racionais, intelectuais, técnicos, mas que somos seres para a paz, no sentido de que as máximas religiosas são dessa natureza, né? Da natureza de paz. Aí tem essa tentativa de horizontalizar, né, as conversas, as vozes da religião. Eu trago uma citação do texto que eu li recentemente. Ele diz assim: as religiões podem tornar-se, e historicamente têm se tornado, um terreno especialmente propício à intolerância, por suas verdades absolutas, ortodoxias e proselitismos. Mas isso não pertence à sua natureza. Constitui antes um desvio grave do humanismo que elas implicam. Quer dizer, o uso da religião que se faz pela política, por exemplo, ou discursos de intolerância, discursos de ódio, esse que eu disse aqui, né, unilateral, de que é o meu Deus, é o Deus que salva, só existe um Salvador, o Deus único, e todo esse tipo de discurso, ele vale muito dentro de uma cultura, mas quando você traz uma outra perspectiva, né, ou leva esse discurso para uma outra cultura, a aplicabilidade, a aceitabilidade desse discurso, ela sofre uma certa resistência, passa por uma resistência, que é uma resistência de formação étnica, de uma resistência de formação cultural e propriamente religiosa. E esse discurso exclui a variedade, né? Exclui a diversidade. Quando se diz esse é o modo de chegar a Deus e não há outro caminho, você exclui a diversidade e os outros tempos, outras épocas e outras culturas, né? E aí é que surgem os conflitos, porque coloca-se como a religião, determinada religião, como absoluta. Não há outro modo. Tudo. Então, portanto, todas as outras são falsas? Todas as outras são ilusões? Todas as outras são enganações? Reside aí a questão. O diálogo interreligioso precisa reconhecer qual que é o fundamento da religião, que é esse fundamento de entendimento e de pacificação entre os homens. E homens não é japonês, homens não é chineses, homens não é brasileiros, homens não é árabes, homens não é latinos, homens não é poderosos, homens não é economia. Não, homens é homens. Dentro da lógica, do pensamento da lógica do raciocínio, essa espécie tem uma extensão muito maior do que africanos, latinos. Africanos, latinos, espanhóis, hispânicos, norte-americanos, árabes, muçulmanos, tudo isso está dentro da categoria homens. Basta, está dentro da categoria humanidade, humano. Né? Essa é a questão. E aí toda essa divisão de gênero que se faz dentro da categoria humano cria essa pluralidade de vozes que muitas vezes, na maioria das vezes, é conflitante. E as pessoas, Yuri me traz uma pergunta, as pessoas consideradas sem religião teriam um papel para contribuir nesse diálogo? Elas têm um papel de contribuição nesse diálogo. Que qual é, Yuri? Você sabe muito bem. Talvez o papel seja, inicialmente,
Porque na medida em que nós temos essas figuras sem religião, significa que elas não abraçam uma determinada religião, né? Elas não abraçam o catolicismo, o evangélico, nas suas mais diversas linhas, o budismo, né? ou as religiões de matriz africana, ou o que seja. Esses sujeitos se criam a partir da própria multiplicidade de vozes. E não ter uma religião, é isso que a gente abordou lá no texto, não significa não ter religiosidade. Essas figuras têm uma religiosidade, elas têm um espírito, elas têm esse pensamento, essa dimensão homo-religiosas, como todos, mas não praticam no interior de um templo religioso ou sob a tutela de uma determinada instituição religiosa a sua religiosidade. A sua religiosidade é praticada, né, porque ela também pode não ser praticada, embora se tenha, mas a sua religiosidade é praticada no mundo da prática, no mundo da vida, a partir das influências mais diversas de religiosidade que esse sujeito pode acolher, justamente devido ao mundo globalizado. Então essa pessoa ela pode vivenciar e experimentar comportamentos, modos e ritos trazidos a partir de influência de religiões orientais, a partir de questões do protestante. Então há uma diversidade, uma espécie de sincretismo, de ecumenismo dentro do próprio sujeito, dentro do próprio indivíduo, que ele vivencia a sua religiosidade, mas sem taxar aspectos institucionais ou de uma religião específica ou de outra. Ele é tomado de todas essas coisas. E a gente costuma falar, não, eu pego o que é bom, o que tem de bom eu pego ali no evangélico, na igreja batista, o que tem de bom na Deus e Amor eu pego também, o que tem de bom no Papa, na igreja católica. Então, nesse sentido, os sem religião, eles já significam uma espécie já representam uma espécie de diálogo interreligioso na medida em que eles assumem essas várias influências, né? Essas várias vozes, para poder construir a sua religiosidade. Isso não é geral, mas esse sujeito está tentando se construir religiosamente, né, e valorizar a sua religiosidade a partir dessas influências que, para ele, tem algo em comum. E o algo em comum é justamente essa dimensão humana, essa dimensão espiritual que precisa ser cultivada. E aí, nesse sentido, os sem religião, poderíamos dizer, mas não sem religiosidade, eles se apropriam dessa diversidade. E ao fazer isso, eles já colocam em diálogo essas diversas linhas de pensamento. Concorda, Yuri, com esse aspecto, essa leitura? O Papa João Paulo disse uma vez assim, né, João Paulo II, né, a autêntica fé religiosa é uma fonte de compreensão recíproca e de harmonia, e que só a deformação do sentido religioso conduz à discriminação e ao conflito. Então, o que ele está dizendo? Olha, a autêntica fé religiosa é uma fonte de compreensão recíproca e de harmonia, né? Todos os outros discursos de exclusividade ou de radicalismo já são desvios, né? Esse tipo de discurso ele mais desconstrói a religiosidade e a religião do que a fundamenta, do que afunda, do que afunda, né? Do que a desenvolve. E aí é que a gente tem toda a cesura e todos os conflitos. No final das contas, a gente vê Dalai Lama falar também, né, com esses discursos de paz, há um propósito único em todas as religiões. A gente pode ler todos esses livros sagrados e eles perpassam, a gente consegue encontrar esse ponto comum, que é esse desenvolvimento, que é a harmonia, que é a paz espiritual, que é a boa relação entre os seres, entre as comunidades.
com Jesus Cristo, no cristianismo, essa questão ela é muito representativa, porque com Jesus Cristo você não está mais pensando, Cristo não está mais propondo uma religiosidade voltada a um povo, a religião de um povo. Ele abre isso, né? A religiosidade para todos, né? Aí ele propõe uma religião que é acolhedora, que é totalizante, que contempla todos, independente da sua etnia, independente do seu povo. Ele não está propondo uma religião para uma nação. Ele está, inclusive, buscando ruptura de fronteiras, romper fronteiras étnicas, sociais com a sua religiosidade. Ela não é para um povo escolhido. Não tem um povo escolhido. Tem um gênero, tem uma espécie, a espécie humana, o homem, o gênero humano. Ele é o objeto da religião de Jesus Cristo, digamos assim. E aí... O que mais? E as nossas influências políticas, né, religiosas, pensando no mundo globalizado, porque as ações, como eu disse no começo, né, elas têm repercussão imediata nos países, né, e você tem uma associação muito grande de religião e política. Então, quando acontecem determinadas ações no mundo, em outros países, isso reverbera no nosso mundo, né? Muda o nosso comportamento. E aí muda um pouco o nosso comportamento em relação à religiosidade. Por quantas mudanças a religião católica já passou? Por quantas mudanças as religiões evangélicas já passou e vem passando, né? Se adaptando em relação aos seus modos de culto, em relação ao entendimento da Bíblia. Então, a cada geração, a cada povo, a cada cultura, e claro, em função da sociedade política estabelecida naquele determinado momento, naquele determinado tempo, naquela determinada conjectura geográfica, né, geopolítica, a religiosidade se adapta, né, ela se modifica. Né? Então, a gente é influenciado por todas essas questões exteriores, né, de outra ordem, de outro país, de outra parte do globo. Eu estava pensando, por exemplo, como que aquilo que ocorre, por exemplo, no mundo árabe, em relação à religiosidade do mundo islâmico, como que isso chega para a gente aqui nesse mundo globalizado? Parece-me que depois do fenômeno Bolsonaro, um fenômeno claramente de cultivo do ódio, né, e da intolerância, e isso não sou eu que estou dizendo, estão nas palavras dele, né, de enxotar mesmo, de botar para correr e de chutar a bunda, ou de metralhar aqueles que são diferentes e botar para fora quem não quer que saia, as minorias que se rendam às maiorias, os mais fracos que se rendam aos mais fortes, sem possibilitar para a gente a luta, né, ou o contraditório, já eliminando o adversário, né, fisicamente e não discursivamente. Então esse discurso de intolerância, ele parece despertado para a gente vê muitos brasileiros com intolerância à religião islâmica, né? Por uma postura adotada por esse governo Bolsonaro de ódio ao islâmico, porque é um ódio do americano, de um modo geral, com o mundo árabe, com o islamismo, que sempre é terror, que sempre é pavor e é medo. E aí hoje, para uma grande parcela de brasileiros, que é uma parcela que se coloca assim, digamos, dentro dessa linha bolsonarista, e cada um tem seu modo de pensar, isso é legítimo, mas há uma não aceitação do Islã, né? Assim, a gente viu gente árabe pela imprensa, né, muçulmanos, serem
maltratados nas ruas, né? E a gente nem sabe a religiosidade necessariamente, né? Dessa figura. Mas pela origem, pela etnia que a gente carrega, quase que de um modo só, generalizando qualquer pessoa que nasce no Oriente Médio como uma única coisa, uma única religiosidade, há uma discriminação dessas pessoas, né? Ou seja, isso só mostra a nossa intolerância religiosa. Isso só mostra a nossa intolerância com o diferente. Porque nós estamos construindo uma pátria com Deus acima de tudo, Deus acima de todos, ou algo dessa natureza. E isso desconstrói a diferença. Isso desconstrói a pluralidade. É extremamente negativo. É extremamente contra o diálogo interreligioso. Quando o presidente da República propõe jejuar, né, num domingo, ao modo da religião evangélica, que todos os brasileiros façam isso, que é uma ação do país, da nação, o jejum nacional, né, pela cura do coronavírus, parece-me absurdo. Primeiro por um desrespeito à proposição de um Estado laico, né? Ele não tem que propor isso, pode apoiar movimento dessa natureza, que as religiões vão fazer, e claro, devem fazer com sua fé, naturalmente. Mas ele não pode transformar isso num ato de cidadania, porque ele desse modo, ele cerceia as liberdades religiosas, transformando aquilo num ato nacional. Não é um ato nacional. O brasileiro é multifacetado, é multirreligioso. O povo brasileiro é isso. E aí não pode nos ser imposto um ritual religioso, principalmente para combater uma doença em pleno século XXI. Não é um demônio para expulsar do Brasil. Mas constrói-se essa ideia de que há um demônio para expulsar do Brasil. Bom, eu vou encerrar por aqui. Tem muito mais para a gente seguir nesse tema, tá? Mas é que estou falando muito já e cansa um pouquinho a aula por aqui, porque não consegui abrir para o diálogo interreligioso aqui para a gente poder conversar junto. É difícil. Mas é isso. Alguma questão, gente? Senão a gente vai encerrar aqui. Amanhã a gente volta. É isso. Um beijo para todo mundo. Tenham aí um excelente restinho de semana. Amanhã a gente está aqui junto mais uma vez.